Então, muito obrigado, boa tarde. Eu começo por agradecer à Joana, à Helena e ao Fernando o convite para estar aqui. Bom, como o Fernando referiu no início, já perceberam que o meu lugar é duplamente o lugar do arrogante, porque por um lado não assisti e por outro lado vou comentar, digamos assim, como se o comentador fosse, digamos assim, representasse qualquer coisa que a audiência precisa de saber e que ele próprio estará habilitado a comentar. Então, ou estará habilitado a pronunciar-se. Como se o comentador fosse aquela pessoa que fala sobre tudo e tem ideias que os outros precisam de entender. Então, eu peço desculpa por, digamos assim, por me ter posto neste lugar e vou tentar sair dele da melhor maneira que eu posso, que é, digamos assim, pensar um pouco alto convosco sobre aquilo que eu tenho vindo a trabalhar, como podendo estar em diálogo com o que a Ana Rita, a Joana, a Sandra e a Elizabeth aqui referiram do dia de hoje. Bom, eu sou historiador de profissão, de origem, e o meu trabalho consiste, mais recentemente, nos últimos anos, em tentar interrogar a essência daquilo que para nós funciona como o que é. E interrogar essa essência no sentido não de que o que é tenha vindo, digamos assim, de forma unitária de algum lugar, mas pensar que nós trabalhamos com categorias que são de tal modo universalizadas, de tal modo imanentes ao nosso próprio pensamento, que não, por isso mesmo não pensamos sobre elas. Então, eu creio que o currículo é exatamente um termo que designa um certo conjunto de princípios que fazem com que nós habitemos muito mais o espaço da certeza do que o espaço da dúvida. O falar em nome do que existe mais do que em nome do que é que pode existir. E então, mesmo quando falamos que temos todos muitas perguntas, certamente temos, e essas perguntas ainda não têm resposta, a verdade é que temos dificuldade em formular, de facto, perguntas que ponham em andamento aquilo que são as ideias imanentes ao nosso próprio pensamento. Então, eu diria que currículo, historicamente, é, como todos saberão melhor que eu, alguns, aquilo que nos faz pensar sempre que temos ordem, método, clareza, certeza naquilo que afirmamos. Que pensamos em função de um modelo e em direção a um modelo. E aqui, creio eu, que existe um primeiro ponto que se torna, creio eu, relativamente problemático. Se é o de saber se nós nos dirigimos ao exterior daquilo que pensamos ou nos dirigimos e educamos as crianças a participarem num já constituído do mundo em que elas próprias entram. E, paralelamente à noção de currículo, existe uma outra, enfim, como se o currículo fosse o percurso orientado que alguém tem que traçar para passar diretamente de um ponto ao outro, sendo que a pergunta, quando se faz, já conhece a resposta, e então, dentro do currículo, surge-nos um outro conceito, que é o conceito de método, sobretudo a partir do século XVI, e esse conceito faz com que as nossas perguntas suponham essa tal ordem e clareza e, portanto, lancem uma espécie de uma linha reta para as respostas. E então, com isso, digamos assim, para nós pensar é certamente habitar um regime cognitivo que não conhece a fragmentação nem a valoriza, que não conhece a polifonia nem a valoriza, que não conhece, digamos assim, a produção de ligações a não ser entre espaços que se veem, não consegue habitar esse tempo da junção, esse tempo da ramificação, esse tempo do desdobramento e que, portanto, temos todos imensa dificuldade, como eu estava a tentar dizer, em produzir pensamentos de tipo arborescente, de tipo diagramático, sem ser, digamos assim, tendo como finalidade um modelo de saber que já se conhece. Então, estas passagens do conhecido ao desconhecido são talvez aquelas sobre as quais nós trabalhamos menos, porque temos de facto todos essa dificuldade em funcionar fora dos modelos. E enfim, isto seria uma conversa muito longa para se ter, e eu não tenho aqui
muita possibilidade de a fazer, mas quando me parece que falamos todos em nome de uma educação para o século XXI, de um perfil do aluno, da autonomia, de um conjunto de afirmações relacionadas com o futuro, acho que aí dentro se coloca também uma pergunta fundamental, se nós somos capazes de imaginar um mundo no interior do qual tudo aquilo que somos e representamos seja efetivamente obsoleto, ultrapassado e já morto. Esse mundo é um mundo que está aí, não é um mundo que está para vir. Nós, como adultos, representamos de facto regimes cognitivos, formas de pensar o mundo que são, digamos assim, esféricas, redondas, que não admitem muitas perfurações, muitas articulações a partir de vazios, de descontinuidades, etc. E, portanto, eu diria que talvez nós hoje estejamos muito mais aflitos do que aquelas gerações que no século XV e no século XVI, dentro da universidade, imaginaram que a passagem de um ensino destinado aos pobres, a toda a população no seu conjunto, supõe a linearidade do modelo e da pergunta, supõe que se ensina apenas aquilo que já se sabe e que todos ao mesmo tempo possam aprender tudo o que já se sabe. Esse é o protocolo que historicamente impõe o currículo, certamente com muitas utopias, vamos dizer assim, humanistas, religiosas, louváveis à época, mas no fundo sempre para dizer que é preciso escolarizar todas as crianças, é preciso vulgarizar o modelo escolar, porque o futuro que aí vem é o futuro que vai precisar do crente disciplinado, vai precisar do cidadão capaz de participar num mundo cujas profissões se conhecem, de um indivíduo que se vai libertar acreditando nos poderes da razão. E nós hoje temos à nossa frente um mundo que não é só não acredita, não é só não valoriza essa ideia de que cada um estuda para ocupar um lugar que já existe, mas é um mundo onde a própria cognição vive de formas de fragmentação, de lateralização, de descontinuidade, de vazio, de procura, digamos assim, de formas de produção do pensamento que transformam as próprias regras do pensamento. Esse mundo é um mundo que está à nossa frente e é evidente que podemos admitir que ele pode ser controlado se nós imaginarmos, tivermos essa capacidade de imaginar perfis e formas de existência, mas essas formas de existência e esses perfis naturalmente que resistirão de forma substantiva e eu queria dizer até performática às nossas racionalizações. Então, creio que não podemos fazer muito mais do que passarmos a ser os representantes ativos da dúvida, habitar o espaço da incerteza, trabalhar conexões mais do que trabalhar, digamos assim, linhas de edificação do edificado. Claro que as metáforas são sempre fáceis de enunciar, o que é difícil é habitar estes processos em que o professor, qualquer que ele seja, desde o primeiro ciclo à pós-graduação, seja representante de alguma coisa que ele não conhece perfeitamente, não conhece, não sabe, e portanto, se ele não conhece e não sabe e tem que ocupar esse lugar do professor, do investigador, ele só pode situar-se evidentemente com os seus colegas, numa relação, com os seus alunos, numa relação de igualdade, do eu com o tu e não do eu com o ele ou do eu com o vocês. E esse eu com o tu será sempre um espaço em que se procurará a originalização, em que se procurará a diferenciação, em que se procurará o desconhecido, não como alguma coisa que surgirá após se dominar, digamos assim, estes conhecimentos úteis, ordenados e sequenciados que já temos, mas que se constituirá no hoje, nessas formas de fluorescência do vazio, do desconhecido. Não podemos fazer de outra maneira se queremos continuar a representar, digamos assim, uma certa ideia de que participamos na construção do mundo e que não somos apenas representantes do mundo velho e do mundo que já existe. Certamente, se pensarmos em qualquer perfil, seja para os nossos alunos, para nós próprios ou para os nossos filhos, a partir de uma certa ideia de devir, de estar a acontecer,
diria que as nossas perguntas, todas, e a começar pelas minhas aqui, são muito pobres e muito tristes porque nós não conseguimos imaginar um devir criança que se transforme no adulto, diferente do adulto que nós somos. E, portanto, há sempre um aproximar a nós daqueles que são, digamos assim, aqueles que chegam ao mundo pela primeira vez. E eu acho que fica claro que a expressão currículo, historicamente, é a expressão que diz o mundo é velho, já existe, pode condensar-se numa série de princípios ordenados, uniformizados e homogeneizados, e é esse o mundo que é entregue às crianças e aos jovens para elas se poderem hierarquizar, diferenciar no interior da cultura escolar, mas sempre, no fim, valorizando e consagrando essa visão do mundo articulada, enciclopédica, terminada, em que as disciplinas se relacionam umas com as outras por, digamos assim, linhas de causalidade, progridem por níveis de complexidade, e é esse mundo acabado, racional, que, digamos assim, é evidente que para nós hoje não funciona nem no plano do tipo de devir adulto que existe, nem sobretudo no plano da linguagem que as crianças, os jovens e nós todos utilizamos para, digamos assim, estarmos a participar na vida. Então, eu diria que é essa incapacidade de imaginar a criança como diferente de nós próprios, de imaginar o saber como não estando constituído, mas em processo de constituição, que nós devemos rapidamente pensar, cada um à sua maneira, sabendo que este pensamento, como é evidente, tem que se originalizar a partir de si próprio e, portanto, recusando qualquer metafísica universal da presença, de que todos trabalhamos da mesma maneira, para os mesmos objetivos. Eu creio que não, que nós trabalhamos em pequenas comunidades, em pequenos grupos, para tentar fazer, de um modo mais exigente, mais radical e poderoso, aquilo que ainda não conseguimos fazer, e isso obriga a que pensemos menos em narrativas universais e em processos oficinais, artesanais, de construir o pensamento. Eu creio que é assim que as crianças hoje trabalham e creio que é assim que elas vão declarar a nossa morte ou a nossa vida. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado.